que as greves de massa que cobriram a França no ano passado e nesse ano são greves em defesa da manutenção do sistema de aposentadorias. Ou seja, também os trabalhadores franceses vivem a sua reforma da Previdência, vivem o questionamento do seu direito à aposentadoria. Então, companheiros, a discussão sobre a Revolução Russa não tem nada de uma discussão histórico desinteressada. Não é assunto de professor de história, embora os professores de história sejam bem-vindos nessa discussão. É assunto dos militantes que hoje, em situação diferente da situação russa do início do século passado, naturalmente, em outras circunstâncias, de certa maneira combatem diante das mesmas ameaças que pesavam sobre os trabalhadores russos naquele momento. As ameaças de destruição, de liquidação, inclusive física, da classe operária. Bom, e o que é que a Revolução Russa nos traz de ensinamento? Eu queria dedicar essa parte da minha fala a duas coisas. Primeiro, a destacar alguns elementos. O filme, o filme que nós exibimos, ele nos alivia de contar muitas histórias, porque ele próprio é uma narrativa da história da Revolução Russa. Então, eu queria me dedicar aqui a destacar alguns elementos muito importantes que me parecem necessários serem retomados nesse momento, também como elementos da atualidade da Revolução Russa. Veja, a Revolução Russa não caiu do céu. A Revolução Russa não é um raio no céu azul, como se diz. A Revolução Russa é produto de um conjunto de elementos que amadureceram e que desencadearam o processo da tomada do poder pelos sovietes em outubro, novembro de 1917. E que elementos principais eram esses? A Rússia era um país, de certa maneira, com algumas semelhanças com o Brasil, né? Não é a mesma coisa, é outra construção histórica, mas tem alguns elementos semelhantes. A Rússia é um país ainda imenso, um território vastíssimo, né? Com vastas riquezas naturais, mas que só extinguiu o sistema de produção servil no campo no final do século XIX. Até 1863, a sociedade russa era uma sociedade que vivia no capitalismo, sob a égide do capitalismo em escala internacional, mas conservava, dentro da Rússia, um sistema produtivo ainda tributário do modelo de produção feudal medieval. A emancipação dos servos da gleba na Rússia, né, de tipo medieval mesmo, foi realizada na segunda metade, portanto, do século XIX. Eu queria lembrar para vocês que, sendo um país submetido ao sistema capitalista desde o período colonial, o Brasil manteve, até o final do século XIX, um regime de produção escravista. Portanto, um regime de produção pré-capitalista, né? Mas muito pré-capitalista. Assim como a Rússia mantinha um sistema de produção agrário pré-capitalista. Foram elementos que impediram esses países, a despeito de serem países enormes, extremamente populosos. A Rússia, do início do século XX, era a maior população mundial, era maior do que a China. A China só foi desenvolver mais rapidamente a população depois, ao longo do século XX, né? Com vastas riquezas naturais, e era um país pobre, era um país miserável. Exatamente porque, em função da manutenção de formas extemporâneas de produção, a produção servil na Rússia, a produção escravista no Brasil, esses países não foram capazes de realizar um processo de revolução burguesa, de constituir uma burguesia nativa, nacional, mais do que nativa, nacional, com interesses próprios, específicos, interesses não apenas uma burguesia nacional, mas uma burguesia com interesses nacionais, constituir um mercado consumidor interno. Esses dois países, a Rússia e o Brasil, se desenvolveram obrigatoriamente em função disso, como países estreitamente dependentes do capital internacional, estreitamente dependentes das grandes potências imperialistas. No caso da Rússia, as potências imperialistas se apoiavam para o domínio
do mercado russo, na existência também de um tipo de regime político, pré-capitalista, um tipo de regime político extemporâneo, que não correspondia a uma sociedade de tipo capitalista, que era a monarquia czarista, um regime tipicamente de monarquia absolutista, né? Um regime brutal contra as massas, um regime que não permitia às massas as mínimas liberdades democráticas, aquelas mais elementares. Mas é bom lembrar também que o Brasil viveu até 1889 sob um regime monárquico. Era uma monarquia parlamentar, de mentirinha, né? Uma monarquia de mentirinha, mas era parlamentar, não era formalmente absolutista, né? Mas, semelhantemente à Rússia, nós também vivemos, já no auge do capitalismo industrial, um regime político que não correspondia ao capitalismo, não correspondia às formas de dominação anteriores. Mas isso era funcional para o imperialismo. Era o regime czarista, com seu peso repressivo, esse regime que, diante de uma manifestação pacífica, em 9 de janeiro de 1905, mandou fuzilar homens, mulheres, velhos e crianças, com 1.000 mortos, esse regime que não vacilava em esmagar qualquer tipo de resistência em sangue, esse regime era funcional para o imperialismo. Ele permitia o domínio do imperialismo sobre a economia russa. A economia russa, também como a brasileira, companheiros, ela vivia da importação de capitais estrangeiros que chegava através do Estado, através do Estado, igualzinho no Brasil, Ana Maria. E eram daí canalizados pelo BNDES do tempo deles para as empresas dos grandes capitalistas. Portanto, a economia russa ela era uma economia totalmente vinculada ao mercado mundial, vinculada fortemente ao capital internacional, mas que para o exercício desse domínio do capital estrangeiro sobre o país, recorria a formas bárbaras, a fórmulas brutais de dominação política, no caso, o regime czarista. Ao mesmo tempo que o povo russo tinha uma longa experiência revolucionária. A experiência de revoltas camponesas na Rússia remontam ao século XVI, ao século XVII. Então, ao longo, sobretudo no final do século XIX, a situação desesperadora e sem saída levou o campesinato a se organizar na forma de organizações terroristas, que não tinham uma perspectiva política, que não podiam organizar as massas trabalhadoras, mas que, entretanto, tentavam reagir a isso, dando tiro nos ministros, tentando matar o czar, etc. Mas, de toda maneira, era uma longa experiência, uma longa tradição rebelde, uma longa tradição revolucionária que o país tinha. Não é à toa que, no período de apenas 12 anos, o país vai viver 3 revoluções. A Revolução de 1905, esmagada pelo czarismo, mas que consolidou, por outro lado, as principais organizações operárias e, atenção, consagrou as formas tipicamente operárias da Revolução. A Revolução de 1905 consagra a greve de massas como o principal instrumento revolucionário e consagra a constituição dos conselhos de operários, camponeses e soldados, os sovietes, como a forma finalmente encontrada da organização da luta dos trabalhadores, mas também, depois veremos, do exercício de um poder paralelo, e depois de um poder efetivo pelas massas trabalhadoras. Uma forma que não era inédita, ela, de certa maneira, reproduz, a camarada Leda lembrou isso aqui na apresentação dela, reproduz a forma parlamentar, de parlamento revolucionário da Comuna de Paris, de 1871, primeiro Estado operário da história da humanidade, que durou apenas 3 meses e resultou no massacre de 20.000 trabalhadores pela burguesia francesa. Chegou a erguer até mesmo um templo religioso em honra do massacre dos trabalhadores, que é a igreja de Montmartre. Então, o soviete não era exatamente inédito, mas era inédito
a extensão, o caráter maciço como essa forma de organização se estendeu pela Rússia na Revolução de 1905. Ao longo de 12 anos, a burguesia russa e o czarismo imaginaram que o movimento dos sovietes tinha sido morto e sepultado, que tinha sido um episódio, né, dramático, um episódio indesejável para a burguesia russa, mas que finalmente tinha sido um episódio, tinha sido superado, tinha sido resolvido, né? Os movimentos revolucionários que confluirão para a tomada do poder em outubro de 17, no momento em que eles se colocam, mais uma vez, sob a forma típica da Revolução Proletária, a greve de massas. Não é à toa que Rosa Luxemburgo, a certa altura, vai dizer que não é a greve de massas que desencadeia a revolução, é a situação revolucionária que desencadeia a greve de massas.